Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Carlos Evangelista e estou começando mais um vídeo aqui neste canal. No vídeo de hoje, eu vou começar uma série muito especial. Uma série que chama Fortes Antes dos 30. Como dominar a sua mente, seu corpo, seu dinheiro e a sua fé antes que a vida te desmonte. Então, vai ser uma série de vídeos. Eu vou criar até uma playlist aqui no YouTube só sobre este tema, porque no final de cada vídeo você vai descobrir como ser mais forte, mais sábio e melhor antes dos 30 anos e também antes da famosa crise dos 30. No vídeo de hoje eu quero falar sobre como ser mais forte, mais sábio e melhor emocionalmente. Eu vou te dizer o que fazer para ser mais forte e no final desta aula você vai conseguir colocar em prática a partir de hoje algumas atitudes que vão mudar a sua forma de se posicionar diante da sua vida, diante das pessoas. Agora que você já foi introduzido, vamos ao que interessa. Vamos direto para o conteúdo. Quando eu era criança, eu ouvia que ser alguém na vida significava ganhar dinheiro, ter um bom carro ou ficar famoso. Falávamos sobre essas ideias entre amigos de escola e em algumas conversas, alguém mais velho até dava algum conselho. Mas nenhum desses conselhos me preparou para os dias da vida adulta de verdade, nem para os momentos em que a minha mente quis desistir antes mesmo de tentar. Existe uma revista famosa que destaca os milionários ou bilionários antes dos 30 anos. Eu quero te ajudar a se destacar como quem não teve uma crise aos 30 anos. Eu decidi gravar essas aulas porque eu acredito que existe uma outra riqueza, muito mais valiosa que o dinheiro, que é a paz, a maturidade, o domínio próprio, a fé, a disciplina, o amor verdadeiro e a clareza de objetivo. Essas aulas, acho que isso não vai ser apenas uma aula, serão algumas aulas, não são sobre status. Essas aulas é sobre construir e reconstruir. Não é sobre fama, é sobre fundamento. Não é sobre ser visto, é sobre ser forte. Aqui eu compartilho as minhas quedas, aprendizados e as chaves que me fizeram chegar aos 30 anos mais forte que muitos milionários. Você pode ter certeza, isso é muito mais importante. E eu te falo de algo que é mais importante ainda. Eu te falo como fazer exatamente o que eu fiz ou fazer melhor. Nós vamos caminhar juntos. Eu não vou te prometer uma conta bancária cheia, mas eu vou te ajudar a ter uma alma cheia de vida, de paz e de alegria plena. Vamos começar. Bom, não vai adiantar nada você ser milionário antes dos 30 anos se você chegar aos 30 e não ter resolvido algumas questões não financeiras na sua vida. Obviamente, se você for milionário antes dos 30, vai ser sensacional e eu desejo isso para você. Mas, além disso, eu desejo que você entenda que existem outras coisas mais importantes na sua vida e é sobre essas coisas que eu vou falar nessas aulas. Isso daqui vai ser uma sequência de aula, então essa é a primeira e talvez tenham três ou quatro. A data que eu estou começando esta aula, hoje é dia 29, hoje é dia 11 de novembro de 2025. Eu completei 30 anos de idade no dia 23 de fevereiro de 2024. E eu quero deixar um registro sobre algumas reflexões do que foi e o que é a vida de um jovem sem crise. Um homem que é feliz, um jovem que está na melhor fase da vida, em uma idade em que as pessoas dizem que tem crise. Existe a famosa crise dos 30. Além disso, eu sempre tive o desejo de compartilhar os meus conhecimentos, aprendizados e compartilhar isso com outras pessoas, para que outras pessoas pudessem ser ajudadas e pudessem aprender da mesma forma que eu aprendi e colocar isso em prática. Eu aprendi a ser resistente em algumas áreas da vida, porém em outras eu ainda me acho fraco. Obviamente, nessas aulas eu vou falar das áreas que eu aprendi a ser forte e como eu aprendi a ser forte. Talvez eu fale das minhas fraquezas também. Isso daqui são aulas práticas. Isso daqui não é sobre mim. Não é uma aula, não são aulas apenas sobre mim. São aulas sobre como você pode aprender com o que eu fiz e com pesquisas que eu fiz a ser mais forte, mais sábio e ser uma pessoa melhor.
nas principais áreas da sua vida. Eu vou falar de área emocional, saúde física, saúde espiritual e saúde financeira. Você vai aprender a crescer em diversos níveis de relacionamento. Relacionamento com Deus, com amigos, família, namorada, esposa ou namorado e marido. Relacionamentos profissionais também. O objetivo final desse aprendizado é fazer com que você chegue aos 30 anos sem ter uma crise emocional ou existencial. Caso você já tenha 30 anos ou passado dos 30 anos, você pode aprender para ensinar outras pessoas a não terem uma crise aos 30, ou se você estiver com uma crise aos 30 ou depois dos 30, essas aulas também você pode pegar e aplicar o que você vai aprender nelas. Vamos lá, vamos começar o conteúdo de fato. Vamos iniciar do princípio, para você entender quem sou eu, quem é que está falando com você. Para você entender que eu tinha tudo para sofrer uma crise aos 30 anos. E eu digo mais, eu tinha tudo para não ter chegado aos 30 anos. Como meu pai, por exemplo, não chegou aos seus 30 anos. Falando do meu pai, o meu pai, ele morreu quando eu tinha 2 anos de idade. Eu fiquei órfão. Meu pai ele foi assassinado por um policial no dia 1º de fevereiro de 97, 22 dias antes de eu fazer 3 anos de idade. Logo, eu não tenho memória nenhuma com meu pai. Eu tenho 2 irmãos, o mais velho é o Kaique, tem 1 ano a mais do que eu. Ele tem memória do nosso pai, inclusive. E o meu irmão mais novo, o João, ele nasceu 3 meses depois da morte do nosso pai. Ou seja, o João não conheceu o pai dele. Nós fomos criados pela nossa mãe. Mas aí é importante eu dizer que foi só até os 6 anos de idade. Por quê? Quando eu tinha 6 anos, o Kaique 7 e o João 3, a nossa mãe faleceu. Pois é, então 3 irmãos sem pai e sem mãe. Nós crescemos na periferia de Taboão da Serra. Nós crescemos um pouco ali no bairro do Panorama. Depois da morte dos nossos pais, nós fomos morar no Piajuçara, porque era onde a nossa avó morava. Então quem conhece a região vai saber onde é. Tem o supermercado Nakamura, na rua Sem Saída, a rua Rogério Novolara. Foi ali que nós crescemos. Depois do falecimento da nossa mãe, nós fomos criados pelos nossos avós paternos, ou seja, os pais do nosso pai. A famosa Dona Terezinha e Senhor Benedito. E, abrindo um parênteses, eu amo os meus avós, tanto o vô quanto a avó. Em algum momento talvez eu faça agradecimentos sobre ele e comente um pouco mais sobre ele. Mas estou abrindo esse parênteses porque a avó foi muito guerreira. Por que a avó especificamente? Porque houve um momento em que meu avô saiu de casa. Ele tinha traído a minha avó, teve outro relacionamento e foi morar com outra mulher. E a minha avó continuou trabalhando para cuidar dos 3 netos. Depois de já ter criado os 4 filhos, a Roberta ainda era mais nova, então tinha uma tia ainda nisso. Então, eu tô comentando isso para você perceber que eu não tive uma figura masculina dentro de casa. Eu fui criado na maior parte do tempo pela minha avó, com alguma ajuda de outras pessoas. Tive a minha tia Renata, a minha avó de criação, a avó Elza, a tia Angelinha. Então, essas foram as pessoas que eu tive na infância. Nós morávamos com a avó e fomos cuidados em alguns momentos por essas pessoas que eu mencionei. E que eu tenho um carinho absurdo também. Entenda como cuidado, quando eu disse que nós fomos cuidado, a parte de ajuda financeira e emocional. De vez em quando nós ficávamos na casa de uma dessas pessoas, um final de semana ou outro. Eu tive muitas pessoas importantes na minha vida nessa parte do cuidado. Além dessas pessoas que eu já mencionei, também tiveram outras pessoas. Então, teve meu tio Lu, que é um dos irmãos do meu pai, o pastor Jamilton, que foi um pastor de verdade na nossa vida. Teve a Sara, que é filha da avó Elza, que também ajudou a cuidar da gente. Enfim, talvez eu esqueça de alguém, mas o ponto que eu quero que você entenda é: eu fui um jovem negro criado na periferia sem os pais. Estatisticamente falando, a chance de eu chegar aos 30 é muito baixa. Sim, e eu estou falando de estatística. Então, vamos aos dados. O estudo Violência Armada e Racismo, o papel da arma de fogo na desigualdade racial, do Instituto Sou da Paz, mostra que dos 30 mil assassinatos por agressão armada em 2019, 78% foram contra pessoas negras. O levantamento realizado com base em dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade
e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde ainda revela que os homens negros são os maiores atingidos, representando 75% do total, contra 19% dos homens não negros. E as mulheres negras representam 4%, e as mulheres não negras 2% desse estudo. Eu vou deixar a fonte aqui no comentário desse vídeo. Então, com uma pesquisa básica na internet, mostra algo que a minha família faz parte da estatística. Apenas para te lembrar, o meu pai foi morto por uma arma de fogo antes dos 30 anos de idade. Pra você ter ideia, eu nem sei com quantos anos meu pai morreu. Talvez se eu fizer um cálculo, eu consiga chegar. Mas enfim, ele morreu em 97. Ele deve ter tido entre seus 23 e 26 anos de idade. Mas enfim, continuando, conforme eu disse, eu tinha tudo para não chegar aos 30 anos de idade. Eu tinha tudo para virar bandido, marginal, drogado, enfim, rebelde. Mas graças a Deus eu não virei. Eu, assim como os meus irmãos, cresci ouvindo a minha avó, a mãe do meu pai que foi morto, dizendo: não se envolva com maloqueiro, não aceite nada do que te oferecerem na rua. Pode ser, ela falava isso porque poderia ser droga. Cuidado com quem você anda. Eu quero conhecer esses seus amigos. Frases de uma mãe traumatizada, porque o filho dela, meu pai, andava com amigos que eram drogados, que eram maloqueiros, que usavam droga, que roubavam. Então, essa foi a minha infância e a minha adolescência. E um pouco da minha vida adulta também. Além disso, a minha avó sempre nos levou para a igreja. Isso foi muito bom, porque as nossas amizades foram sendo pessoas da igreja. Além disso, nós crescemos com princípios cristãos. Isso fez com que nós nos afastássemos de certas amizades na época da adolescência. Porque a gente sabia que aquilo que determinado amigo estava fazendo ou falando não era de Deus. Aos 15 anos de idade, nós saímos do Piajuçá, quando eu tinha 15 anos no caso, e fomos morar em um condomínio de cooperativa. Foi mais pro centro do Tabuão ali. Nesse caso, as amizades e o ambiente mudou. As amizades mudaram e o ambiente mudou. Embora tivessem alguns amigos de outras quebradas, digamos assim, dentro do condomínio, era mais difícil da gente ver jovem usando droga ou algo do tipo. Mas também não era impossível. Sempre tinha um ou outro ali que fumava maconha, enfim, depois de jogar futebol na quadra. Não vou entrar em detalhes. Porém, eu e os meus irmãos, a gente continuava com os princípios que nós fomos criados, sem beber e sem fumar. O meu avô nessa época já tinha voltado para casa, já fazia um tempo que ele tinha voltado para casa, e quando ele voltou, ele se converteu ao cristianismo. Então ele foi outra pessoa. Ele parou de ter a minha avó, ele foi um verdadeiro pai para mim e para os meus irmãos, e começou a ser a nossa figura paterna. O vô sempre foi muito trabalhador e nos ensinou que nós precisaríamos trabalhar desde cedo se nós quiséssemos comprar alguma coisa, quiséssemos ter as nossas coisas. E a minha avó sempre enfatizou isso também. Não foi à toa que eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Esse é um dos conselhos que eu quero deixar para você. Comece a trabalhar o mais cedo possível. 14, 15, 16 anos já é uma boa idade para começar a trabalhar. Isso vai fazer com que você ganhe diversas habilidades desde jovem, como por exemplo, comunicação, que é muito importante, ter paciência com os outros, administração de dinheiro e o mais importante, vai fazer com que você erre cedo. Errar é um fato. Você vai errar. Existe uma certeza nessa vida, é que você vai errar. E quanto menos você errar, melhor. Mas ao mesmo tempo, quanto mais cedo você errar, é melhor também. Existem erros que você vai cometer, você vai precisar cometer para aprender. Eu gostaria que você não cometesse, e essas aulas que eu vou gravar, que eu estou gravando, inclusive essa, é para você aprender a não cometer alguns dos principais erros que eu cometi, outros jovens também cometeram, mas você não precisa cometer, é só você aprender sobre esses erros e não fazer igual. Existem alguns que eu posso esquecer de citar aqui e infelizmente você vai cometer alguns desses erros. Porém, o mais importante é você ter uma base para seguir em frente após cometer os erros. E nessas aulas eu também vou te ensinar isso. Então, fechando esse parênteses de quem sou eu, qual que é a minha história, por que eu estou gravando essas aulas,
e falando de erros, agora eu vou começar a te mostrar sobre o que fazer e o que não fazer em algumas áreas da vida. Como eu disse, serão diversas aulas. Talvez eu grave de 4 a 6 aulas dessa série. E eu vou colocando nos comentários aqui o link para a próxima aula. Mas o que eu quero te dizer? Eu vou falar sobre as 4 principais áreas da vida, como eu já comentei antes. Então, talvez eu grave uma aula por tema. Então, essa aula de hoje é sobre a vida emocional. A próxima aula vai ser sobre a saúde emocional. Nesta aula, a próxima aula é sobre a saúde física. E assim sucessivamente. Eu vou determinando quais vão sendo as aulas ao longo das gravações. Bom, para quem já viu outros cursos que eu tenho gravado, sem muita enrolação, vamos direto ao que importa. O que fazer para chegar aos 30 anos sem crise? Eu e você temos personalidades diferentes, temperamento diferente, criação diferente, mas existem algumas atitudes e comportamentos que eu tive e outras pessoas tiveram que você também pode ter para não ter uma crise aos 30. Por isso, eu resolvi gravar aqui as principais atitudes e comportamentos que eu e você e qualquer outra pessoa nós podemos, no meu ponto de vista devemos ter essas atitudes para não ter uma crise aos 30. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a nossa saúde emocional. Vamos começar com autoconhecimento. Ter autoconhecimento vai resolver a maioria dos problemas da sua vida. Ter autoconhecimento vai te ajudar no seu trabalho, nos seus relacionamentos com os amigos, com o cônjuge, com seu marido, com a sua mulher. Acho que é cônjuge, isso aí. Na sua vida espiritual, autoconhecimento é você conhecer a si, conhecer a sua mente e conhecer o seu corpo. Existem algumas formas de desenvolver o autoconhecimento, mas 2 principais formas são vivendo a vida e fazendo terapia como psicólogo. Viver a vida, no meu ponto de vista, é a melhor forma de obter autoconhecimento. Porque ao adquirir experiências boas ou ruins, você vai entendendo como o seu corpo e a sua mente reagem em determinadas situações. Então, na maioria das vezes, você vai precisar sentir a emoção para ver como a sua mente vai reagir, quais sensações você vai ter e como você vai passar por aquela situação. Mas o mais importante disso tudo é o seguinte: você precisa aprender com a situação. Aprenda com a vida. Não viva por viver. Seja consciente nas suas decisões. Esteja presente nos lugares que você de fato estiver. Porque existe uma coisa certa na vida: resultado. Tudo o que você fizer vai gerar um resultado. Certas vezes o resultado vai ser bom. Outras vezes o resultado vai ser ruim. Mas uma coisa é certa: você vai ter um resultado de tudo o que você fizer nesta vida. Para gerar autoconhecimento, você precisa analisar o resultado. Você vai precisar pensar: o que eu fiz? Gerou um resultado bom ou ruim para mim e para as pessoas que fizeram parte dessa ação que eu fiz? O que eu fiz me trouxe felicidade ou tristeza? Quando você começar a se conhecer, começar a se perguntar, conhecer os seus pensamentos eles começam a ser ao contrário. Você começa a pensar antes de agir. Então, primeiro você vai viver para ter o resultado. Depois disso, você vai começar a pensar. Então, antes de agir, você vai começar a pensar: pô, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser ruim. E isso certamente vai te trazer mais benefícios e mais resultados positivos. Você começa a pensar o seguinte: eu não vou fazer isso porque o resultado disso é ruim para minha vida. Então eu vou te dar um exemplo. Quando você nunca pulou de paraquedas, você não sabe qual é a sensação. Você não sabe se você vai sentir medo, o medo de altura, o medo do paraquedas não abrir, enfim. Você não sabe. Você só vai descobrir se você às vezes vai ter uma crise de ansiedade lá em cima ou não, se você for fazer isso. Se você falar: não, vou pular de paraquedas e ir lá e colocar o paraquedas nas costas. Então, às vezes você tem o desejo de pular de paraquedas porque gosta da adrenalina, acha bonitas fotos, entre outras coisas. Quando você já subiu no avião, com paraquedas nas costas, e está lá em cima precisando decidir pular, já é outra história.
Você começa a ter o medo de pular. O seu corpo começa a reagir com sensações e pensamentos que você não teve quando você estava no chão. Então você vai descobrir se tem crise de ansiedade por causa de altura ou não quando você estiver lá em cima. Você só descobre a emoção de uma experiência ao passar por ela. E quando passar por algo, você precisa entender como o seu corpo respondeu a isto. Então, você precisa viver dessa forma, viver com intenção e aprendizado constante. Obviamente, existem situações ruins que você não precisa viver para obter autoconhecimento. Então, aqui vai uma das coisas mais importantes que eu preciso mencionar. Por exemplo, usar entorpecentes, também conhecidos como droga. Você não precisa disso. Você não precisa fumar cigarro, fumar maconha, beber bebida alcoólica. Você não precisa ter essa experiência para saber como o seu corpo vai reagir. Beber bebida alcoólica e fumar qualquer item de fumo, inclusive narguilé, e também eu esqueço o nome daquele que é conhecido como pendrive. Isso só vai fazer você regredir ao invés de crescer na sua vida. Se você está assistindo essa aula hoje, eu entendo que você queira crescer na vida. Então, assim, existem pessoas que antes dos 30 anos que são viciadas em fumo ou bebida alcoólica. Eu não precisei de nenhum escape viciante para superar os meus traumas. E como você ouviu no começo, eu tive muitos traumas. E eu não precisei de nada disso para chegar aos 30 anos sem uma crise. Então vai por mim. Você não precisa disso. Ao invés disso, vai fazer terapia. Procura escape no esporte. Vai fazer algum esporte, que é muito melhor do que você usar droga. Segundo item importante para você obter autoconhecimento: terapia. Vai fazer terapia com um psicólogo. Fazer terapia foi a melhor, e eu não disse uma das melhores, eu disse que foi a melhor experiência que eu tive para gerar autoconhecimento. Se você não possui condição financeira para fazer terapia, embora existam pessoas que façam de graça, mesmo que seja uma vez por mês, assim que você ganhar o seu primeiro salário, comece a separar uma parte dele para fazer terapia. Você não precisa esperar ter uma doença mental para fazer terapia. Fazer terapia é uma das formas mais eficazes de você se conhecer, conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e além disso, fazer você desenvolver ferramentas para melhorar e explorar os seus pontos fortes e corrigir os pontos fracos. Então, esse é um dos melhores benefícios da terapia. Por isso eu falo, comece a fazer terapia com psicólogo. Isso não é coisa de quem tem algum transtorno mental. Isso é para todo mundo. E eu vou alentar, fazer terapia é para quem não quer ter transtorno mental. Então faça isso, se possível, bem antes dos 30. Outro tópico importante é estude comunicação. Se comunique de forma correta. A comunicação é algo que será muito importante na sua vida. Entenda a frase saber se comunicar como o seguinte: saber expor uma opinião em uma conversa, saber ouvir e entender uma frase ou uma conversa, interpretar textos, escrever textos corretamente e saber pelo menos o básico da língua portuguesa. Carlos, o que é saber o básico da língua portuguesa? É saber a diferença de mas para mais, saber que uma pergunta precisa terminar com sinal de interrogação, saber que com certeza se escreve separado e a palavra com é com a letra M de Maria, ao invés de com certeza tudo junto, com a letra N de navio. Saber a regra do M antes do P ou do B. Então, se você souber isso, você vai estar apto para fazer atividades básicas de escrita e isso vai ser muito bom para você, tá? Além da comunicação escrita, é necessário você saber se comunicar verbalmente. Saiba principalmente ouvir. Ouvir é muito importante. Todo mundo tem algo a dizer, então aprenda a ouvir. Mas não é ouvir de qualquer jeito, é ouvir. Ouvir com atenção, escuta ativa, porque ouvir também é comunicação. Então, quando uma pessoa estiver falando, ouça com atenção, olhe nos olhos dessa pessoa. Espere ela finalizar o que ela está falando para depois você falar. Larga o celular para se comunicar com alguém.
Enfim, por fim, estude comunicação em público. Aprenda a falar em público. Desenvolva essa habilidade o quanto antes você conseguir. Existem técnicas que você pode aprender para desenvolver a habilidade de falar em público. Sendo assim, procure desenvolver isso. O que eu ia comentar quando eu fechei o olho para pensar é o seguinte: você só vai aprender a falar em público quando você se expor para falar em público também. Então vença esse medo, se for o seu caso. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com não ter uma crise aos 30 anos. E aqui vai a resposta. Ao se comunicar, você passa pelo processo de exposição de opinião, o que faz com que você saiba falar para outra pessoa aquilo que você está sentindo. Além disso, saber se comunicar vai te garantir melhores empregos, melhores oportunidades em diversas áreas da sua vida, e isso vai te fazer se sentir mais valorizado. Vai fazer você ser mais valorizado vai fazer você ser mais valorizado do que outra pessoa que esteja competindo com você, porque a nossa vida é uma eterna competição com outras pessoas, seja no mercado de trabalho, seja num relacionamento, para a gente conquistar ou não uma mulher mais do que um outro cara que tentou conquistar ela, enfim. Então, numa reunião de amigos ou qualquer outra coisa do tipo. Agora, outro tópico para mencionar é: aprenda o que é o amor em seus diversos níveis, as suas diferenças. Vamos começar com o amor de Deus. O amor de Deus, ele é o amor ágape, o amor incondicional. Deus te ama, você crendo nele ou não. Ele continua te amando. O amor de Deus não acaba, independente do que você faça, ele sempre vai te amar. Não existe explicação para este amor. Esse é o amor que você só tem duas opções: aceitar, reconhecendo que ele te ama, e acreditar que ele não existe e mesmo assim você vai continuar sendo amado por ele. Enfim, eu espero que você entenda que Deus existe e que ele te ama. Outro tipo de amor é o amor filia, no grego. Ele representa o amor entre amigos, que é baseado em respeito mútuo, lealdade e afeição. É o amor que cresce com o tempo e é fortalecido por experiências compartilhadas. Esse amor, o filia, é essencial para a construção de relações sociais saudáveis. Alguns exemplos incluem a amizade por si mesmo, amizade profunda e companheirismo. Outro tipo de amor é o amor de cônjuge, ou cônjuge, não é cônjuge que pronuncia. É o amor eros. Esse é o amor romântico de quem está apaixonado, caracterizado pelo desejo e atração física. Eros ele é frequentemente associado ao amor à primeira vista. É a paixão intensa. É quando você olha para aquela pessoa e pensa: nossa, é o amor da minha vida. Embora ele possa ser poderoso, também pode ser fraco se não for sustentado ao longo do tempo por outros tipos de amor, como a amizade, por exemplo. Existe o amor familiar também, que é do grego storge. Ele refere-se ao amor especialmente entre pais e filhos. É um amor natural e instintivo, que é baseado em afeição e compromisso. Este amor ele é fundamental para o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças. Existem alguns exemplos deste amor, que é o cuidado dos pais e o vínculo entre irmãos. Se você quiser entender mais sobre esses 4 tipos de amor, existe um livro do C.S. Lewis chamado Os 4 Amores. É muito bom. Mas a essa altura, você de novo pode estar se perguntando: por que é importante saber a diferença dos níveis de amor, Carlos? E eu de novo te explico, com muito prazer. Isso daqui é para você não se iludir. Simples e direto ao ponto, não se iluda. Aprenda em primeiro lugar a ter amor próprio. Em alguns contextos, você pode achar que um amigo te ama, que ele se importa com você, mas ele não é seu amigo se ele não se esforça para te ver bem. Ele não é seu amigo se te leva a vícios que vão prejudicar a sua saúde. Se ele não tem atitudes que te fazem crescer, ele não é seu amigo. Por isso, é importante saber que tipo de amor é esse. Às vezes, você está em um relacionamento onde a pessoa, e quando eu falo relacionamento, é um relacionamento amoroso, onde a pessoa não quer a sua amizade e companheirismo, não está apaixonada por você, ela quer apenas o seu dinheiro. Então, você precisa aprender a identificar isso e não viver iludido por um amor que não é verdadeiro. Existem, inclusive, parentes que não são seus familiares. E algumas pessoas não vão concordar com o que eu digo, com o que eu disse, mas isso é muito importante.
Você precisa aprender que nem todo mundo que tem o mesmo sobrenome que o seu é seu familiar, faz parte da sua família. E eu sei que parece duro de ouvir, mas se você for ler o conceito de família, você vai ver que eu estou certo filosoficamente e psicologicamente. Essa é a realidade da vida. Se algum parente seu se acha no direito de te diminuir, te humilhar ou desmoralizar você, você não pode permitir que essa pessoa entre na sua mente como um familiar, que faça parte do seu vínculo familiar. Então você tem a obrigação de se desvincular dessa pessoa, mesmo inclusive que sejam seus pais. É triste falar isso, mas existem pais que destroem a mente dos seus próprios filhos. Como um filho sábio, você não precisa responder, brigar, gritar, agredir ou desrespeitar seus pais biológicos. Apenas se afaste o quanto antes possível, se esse obviamente for o seu caso. Saber o que é amor, de fato, inclusive o amor próprio, vai te dar a oportunidade de refletir nisso que eu mencionei nesse tópico e separar os níveis de pessoas dentro do seu coração. Isso vai te trazer paz, evitando assim que você tenha uma crise por causa ou por falta de relacionamentos. Então, se esforce o máximo para não ser uma pessoa sozinha. Mas se for necessário, por algum período de tempo, mesmo que seja por longo tempo, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Agora, pera um pouco no roteiro. Tem uma música muito boa do Mumuzinho que fala sobre é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Caraca, eu não vou lembrar agora. Te amo. Te amo. Mas é melhor estar sozinho que sofrendo do seu lado. Eu te amo. Mas é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Te amo. Você duvida, mas minha vida toda a vida foi viver pra sua vida. Nossa, muito boa. Enfim, vamos voltar. Então, seja por parentes, amigos ou romance, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Mas tenha uma certeza na vida: Deus sempre vai estar com você. Deus sempre vai querer o seu bem. Então, tenha em mente que você tem um Deus que quer o seu bem. E eu acabei de cantar um pagode e estou falando de Deus. E tá tudo certo, não tem nada de errado nisso, não é pecado. Obviamente não é pecado dependendo de qual pagode for, né? Se for falar de traição é errado isso daí, vamos lá. Enfim, próximo ponto importante de eu mencionar neste tópico é: tenha uma mentalidade forte. Mas vou fazer o seguinte, isso daqui já está uma aula muito grande. Vou guardar para a próxima aula. Vou encerrar essa aula aqui hoje e você vai ter acesso à próxima aula na semana que vem. Fechou? Então, fica ligado, assina não, porque você não vai pagar, meu. Se inscreve no canal, é de graça. Se inscreve no canal, curte, comenta o que você achou da aula, compartilha com seus amigos, com seus parentes, com o seu namorado, com a sua namorada. E a gente se vê na próxima aula aqui nesse mesmo canal. Valeu e até a próxima.